von Koenigsegg acabou de soltar uma bomba que está sacudindo o mundo da tecnologia e da energia. Energia de matéria escura é real. E como se isso já não fosse chocante o suficiente, o CEO da Koenigsegg também afirmou que sua equipe já construiu um carro funcional movido por essa energia. Não estamos mais falando de gasolina, baterias ou hidrogênio. Estamos falando de algo extraído do próprio tecido do universo. Uma força que os cientistas ainda não compreendem totalmente. Será esse o começo de uma nova era energética ou apenas mais um sonho fadado ao fracasso? Tenho 22 anos. Comecei minha primeira empresa quando tinha 19. Era uma empresa de comércio, nada a ver com carros, design ou qualquer coisa do tipo. Mas percebi que, se quisesse começar minha montadora, precisava ganhar dinheiro. Junte-se a nós enquanto destrinchamos o que exatamente a Koenigsegg descobriu e por que isso pode mudar tudo. A declaração bombástica do CEO da Koenigsegg. As luzes se apagaram no salão do automóvel de Genebra, e uma multidão de câmeras se voltou para o palco da Koenigsegg. Todos sabiam que algo grande estava por vir. Esse é o tipo de expectativa que a Koenigsegg desperta. Não era apenas mais uma máquina belíssima com potência insana ou portas estilo borboleta. Desta vez, havia algo diferente no ar. Rumores. Já circulavam havia meses nos bastidores da tecnologia, patentes estranhas, entrevistas curiosas. Mas ninguém esperava o que estava prestes a acontecer. No instante em que Christian von Koenigsegg subiu ao palco, o clima mudou. Ele não é do tipo de CEO que ama os holofotes, mas quando fala, todos escutam. Construiu sua reputação fazendo o que ninguém mais ousa tentar. É o cara que reinventou o motor a combustão interna, brincou com sistemas de válvulas sem ar e fez os carros de produção mais rápidos parecerem discretos. Então, quando ele subiu naquele palco com um semblante radiante, a notícia que trouxe mudou o mundo da tecnologia para sempre. Fique com a gente. Vamos destrinchar tudo. E então, ali mesmo, no palco global, ele disse: eles haviam construído um carro conceito movido por um novo tipo de energia. A Koenigsegg é uma montadora de supercarros única. Há mais de 2 décadas, está na vanguarda da indústria automobilística, produzindo alguns dos carros mais inovadores e exclusivos do planeta. Nada de combustíveis fósseis, nada de baterias, de lítio, nada de hidrogênio. Algo ligado ao que os cientistas ainda mal compreendem. Ele chamou aquilo de energia de matéria escura. E por um momento o tempo parou. Todos congelaram. O que ele quis dizer? Era uma metáfora? Ele estava falando sério. O silêncio foi ensurdecedor, mas não durou muito. Repórteres entraram em ação imediatamente. Braços se ergueram no ar. Outros estavam claramente confusos. As câmeras disparavam sem parar. Pessoas corriam para twittar, postar, fazer lives, qualquer coisa para capturar aquele momento. A imprensa tinha perguntas que ninguém sabia exatamente como formular. Era ciência real ou apenas uma jogada de marketing com um verniz de física sofisticada? Koenigsegg tratou de esclarecer rápido. Eles não estavam dizendo que literalmente engarrafaram matéria escura. Não era esse o ponto. O que descobriram foi uma nova maneira de gerar energia que imita algumas das forças desconhecidas que os cientistas mencionam ao tentar explicar as partes escuras do universo. O sistema energético não depende de combustão nem de reações químicas. Ele se baseia em princípios que a maioria das montadoras nem sequer considera. Era algo experimental. Algo bruto, mas funcionava. Pelo menos no protótipo. Essa explicação só colocou ainda mais lenha na fogueira. As redes sociais explodiram como um vulcão. Alguns disseram que era o maior salto tecnológico desde a chegada do homem à Lua. Outros chamaram de bobagem. Muita gente ficou no meio, tentando entender o que estava acontecendo. Estaria Koenigsegg passando por uma fase de ficção científica na meia-idade? Ou ele realmente tinha descoberto algo tão fora do comum que fazia cada veículo elétrico parecer um telefone de disco? As comparações começaram a surgir. Elon Musk, é claro, foi mencionado. O homem mais rico do mundo ficou ainda mais rico. Estou falando de Elon Musk. Seu patrimônio líquido atingiu 400 bilhões de dólares. Disseram que Koenigsegg havia entrado na liga dos grandes visionários. Não apenas construindo coisas, mas remodelando a forma como pensamos sobre energia, transporte, até sobre a própria realidade. Mas ao contrário de Musk, Koenigsegg não queria colonizar Marte nem implantar chips cerebrais.
Ele só queria construir um carro que funcionasse com algo que parece mágica. E lá estava ele, no palco. O Oblivion One elegante, agressivo. A carroceria parecia ter sido esculpida pelo vento, mas foi o que alimentava o carro que deixou todos boquiabertos. Nada de gasolina. Nada de porta para carregador elétrico, nada de tanque de hidrogênio. As especificações na tela diziam que ele funcionava com algo chamado tecnologia de ponto zero, informada por princípios quânticos. Não era uma bateria, não era uma célula de combustível. Era algo diferente, algo que ninguém na plateia conseguia definir com precisão. Segundo Koenigsegg, o carro funcionava com energia colhida de flutuações em campos quânticos, basicamente, movimentos minúsculos nos menores níveis da realidade. A ciência parecia impossível, como algo saído de um documentário da madrugada. Mas lá estava ele, emitindo um leve zumbido, já ativo. Não era ficção. Pelo menos, segundo ele. O clima na sala mudou de ceticismo para um tipo de reverência, silenciosa. Não se tratava mais de potência. Não era mais sobre quem tinha o sistema multimídia mais moderno. Era sobre a possibilidade de que a Koenigsegg, essa pequena montadora sueca liderada por um homem obcecado pela perfeição, tivesse acabado de dar um passo rumo a uma nova era da energia. À medida que as pessoas começavam a deixar o local, não havia respostas claras. Apenas perguntas. Será que elas realmente testemunharam o início de uma nova era energética? Ninguém podia afirmar com certeza. Mas uma coisa era evidente. A história já não era apenas sobre carros. Algo muito maior havia sido colocado em movimento. Mas antes de explicarmos isso, é importante apresentar o homem por trás da descoberta que deixou o mundo de queixo caído. Fique com a gente. A mente inovadora de Christian von Koenigsegg. Antes de se tornar o CEO global que conhecemos hoje, Christian von Koenigsegg era apenas um garoto na Suécia que não conseguia parar de desenhar máquinas. Enquanto outras crianças jogavam videogame ou batiam bola, Christian ficava sentado perto das janelas desenhando carros com motores de foguete. De acordo com fontes próximas à sua família, ele era do tipo que olhava para um brinquedo e se perguntava por que aquilo não podia voar. Havia algo diferente na forma como ele pensava. Mesmo naquela época, ele não imaginava carros apenas mais rápidos. Ele imaginava carros diferentes. Essa curiosidade o acompanhou até a vida adulta, e no início dos anos 90, ele já havia tomado sua decisão. Não iria trabalhar para ninguém. Iria construir do zero a montadora de carros mais avançada do mundo. Sem rede de segurança, sem grandes investidores. Apenas obsessão, esboços e uma crença inabalável. Então, em 1994, em uma pequena instalação cercada por árvores cobertas de neve, nasceu a Koenigsegg Automotive. Ele não tinha um plano detalhado. Tinha algo mais difícil de encontrar: paciência. E um tipo de loucura pela precisão que poucos compreendiam. Não demorou para as pessoas notarem. Seus carros não eram apenas rápidos. Eles quebravam recordes e reescreviam as regras. Do CC8S ao Jesko, os carros da Koenigsegg ficaram conhecidos por fazer o que todos julgavam impossível. Eles introduziram novos sistemas de transmissão que eliminavam completamente o câmbio. Abandonaram os comandos de válvulas tradicionais em favor de válvulas acionadas por ar comprimido. E não tinham medo de apresentar números ousados nas fichas técnicas, porque conseguiam de fato comprová-los. Christian não fazia isso de dentro de um escritório envidraçado. Ele não era esse tipo de CEO. Estava sempre lá, no chão da fábrica, com as mãos no metal, mangas arregaçadas, fazendo perguntas que ninguém mais pensava em fazer. Enquanto as grandes montadoras carimbavam relatórios e realizavam reuniões, Christian estava debaixo dos protótipos, tentando descobrir como fazer um carro mais leve sem comprometer a segurança ou a estrutura. Essa inquietação nunca cessou. Ele não estava nessa pelo market share, ele estava em busca de respostas. Enquanto outras montadoras seguiam tendências, híbridos, elétricos, SUVs, Koenigsegg ignorava o ruído. Não queria copiar ninguém. Queria inventar. Criou um motor a combustão capaz de alternar entre diferentes combustíveis em tempo real. Projetou um carro que nem precisava de uma transmissão convencional. E quando o mundo correu em direção aos veículos elétricos, ele desacelerou. Perguntou se essa era mesmo a única resposta e começou a brincar com ideias que a maioria dos engenheiros nem ousava tocar.
E aqui está o detalhe que nem todos conhecem. Por trás dos turbos e dos números de pista, Christian tinha uma obsessão silenciosa por algo mais profundo. Física. Daquela estranha. Do tipo que a maioria das pessoas ignora ou tira sarro. Ele lia sobre energia do vácuo. Acompanhava publicações obscuras. E de vez em quando, em entrevistas discretas, deixava escapar. Sua obsessão com sistemas de energia que não dependiam de combustão, baterias ou mesmo luz solar. Esse interesse não ficou restrito à vida pessoal. Ao longo dos anos, Christian procurou discretamente pesquisadores alternativos. Financiou projetos paralelos, não para criar algo para o mercado, mas apenas para explorar. Reuniu-se com cientistas que tinham teorias sobre energia de ponto zero, aquelas pequenas flutuações no universo que nunca param. Ele não buscava a atenção da mídia, só queria saber se havia algo lá fora que os livros didáticos ainda não tinham alcançado. Por volta de 2018, pessoas próximas à empresa dizem que Christian começou a reunir artigos, teorias e até protótipos de pensadores que nem sequer conseguiriam um stand em congressos universitários. Ele não era imprudente, não estava correndo atrás de fantasia. Só vivia se perguntando: e se? Nem todo mundo gostava desse lado dele. Chamavam-no de excêntrico, fora da realidade. Alguns diziam que ele estava se afastando demais do mundo real. Mas Christian não se importava. Já chegou a brincar dizendo que preferia ser chamado de maluco do que de entediante, e essa é a verdade. Ele nunca se importou em ser levado a sério. Ele se importava em estar certo, mesmo que levasse anos para os outros entenderem. Então, quando subiu naquele palco em Genebra e disse que haviam construído um carro movido por princípios derivados da matéria escura, a maioria ficou em choque. Mas quem acompanhou sua trajetória, quem sabia das suas madrugadas de estudo, das suas parcerias incomuns, da sua recusa em seguir o manual da indústria, esses não se surpreenderam nem um pouco. Aquilo não era uma guinada maluca em sua história, era o destino natural de tudo o que ele vinha construindo silenciosamente. E conforme esse novo capítulo de sua vida se desdobra, estamos começando a ver o quão fundo vai essa toca do coelho. O próximo passo talvez nem tenha a ver com supercarros. Talvez envolva algo muito maior. Algo que desafie nossa própria compreensão sobre o que é energia. Mas para entender para onde isso pode nos levar, primeiro precisamos ver o que realmente está alimentando aquele carro misterioso, e como isso sequer funciona. O que você está prestes a descobrir vai explodir sua mente. O que exatamente é a energia da matéria escura? Se você olhar para o céu noturno, todas aquelas estrelas, galáxias e nuvens brilhantes podem parecer tudo o que existe. Mas os cientistas acreditam que estamos vendo apenas uma fração minúscula, menos de 20%, do que o universo realmente contém. O restante é composto por algo que não podemos ver nem tocar, algo que eles chamam de matéria escura. Ela não brilha, não reflete e não reage à luz de forma alguma, mas está definitivamente lá, escondida à vista de todos. Sabemos disso porque as galáxias se movem de formas que só fazem sentido se alguma massa invisível estiver exercendo força sobre elas. Esse peso invisível é o que acreditam ser a matéria escura. O que torna a matéria escura tão estranha é que ela não se comporta como nada que conhecemos. Você não pode colocá-la numa garrafa. Não dá para refletir um feixe de luz nela. Ela não absorve nem libera energia como a matéria comum faz. Ela apenas está lá, no espaço, empurrando e puxando tudo ao seu redor, como uma estrutura invisível, sustentando o universo. E mesmo que os pesquisadores estejam tentando detectá-la diretamente há décadas, nunca conseguiram capturar uma única partícula sequer. É como tentar pegar um fantasma com uma rede de borboletas. E então há a energia escura, que é ainda mais intrigante. Enquanto a matéria escura parece manter as galáxias unidas, a energia escura faz exatamente o oposto. Ela empurra tudo para longe. É a razão pela qual o universo está se expandindo cada vez mais rápido, em vez de desacelerar. Então, em termos simples, a matéria escura puxa as coisas para dentro, e a energia escura as empurra para fora. São como opostos cósmicos, e igualmente misteriosos. Não sabemos de onde vêm, não sabemos como funcionam,
Só sabemos que há algo lá fora fazendo o universo se comportar de maneiras que a nossa física ainda não consegue explicar completamente. Agora, existe outra ideia que já circula há algum tempo, e que pode ser a chave para entender do que exatamente Christian Koenigsegg estava falando. Ela se chama energia de ponto zero. De acordo com a física quântica, mesmo quando um vácuo parece completamente vazio, ainda há uma pequena quantidade de energia flutuando por ali. É como se o universo nunca desligasse totalmente. Há sempre um zumbido de fundo. Esse zumbido é o que os cientistas chamam de energia de ponto zero. Não é ficção científica, é um conceito real do mundo estranho da mecânica quântica. Então, quando Christian von Koenigsegg fez seu anúncio, alguns físicos não acharam que ele estivesse falando literalmente sobre partículas de matéria escura alimentando um motor. Em vez disso, suspeitam que ele esteja falando sobre extrair energia dessas flutuações quânticas invisíveis. Basicamente, tirar energia do próprio vácuo. Não é algo comprovado, mas vem sendo seriamente discutido em certos círculos científicos há anos. Há também um detalhe histórico interessante. No início dos anos 1900, Nikola Tesla tinha suas próprias teorias sobre campos de energia invisíveis. Ele acreditava que o mundo estava cheio de energia não aproveitada, flutuando livremente no espaço, apenas esperando para ser capturada. Embora a maioria de suas ideias nunca tenha entrado para a ciência convencional, pessoas como Christian parecem estar retomando de onde Tesla parou. Só que agora com ferramentas melhores e teorias modernas. É claro que nem todos compram essa ideia. Muitos cientistas tradicionais torcem o nariz quando termos como energia de ponto zero ou energia escura aparecem fora de artigos acadêmicos. Dizem que é especulativo demais, sem provas. Alguns até chamam de pseudociência. Mas existe uma linha tênue entre o que é marginal e o que está simplesmente à frente do seu tempo. Lembre-se, buracos negros também já foram considerados bobagem. O que torna tudo isso especialmente interessante é que a Koenigsegg não está só falando sobre isso. Eles estão agindo. No último ano, a empresa registrou patentes para métodos de propulsão não tradicionais. Não se trata de motores elétricos convencionais, nem de motores a combustão. As descrições mencionam coisas como sistemas de energia baseados em campos e conversão de energia não química. Isso não é só marketing. Indica que eles realmente estão construindo algo que ninguém nunca viu. E eles não estão sozinhos. No mundo todo, um movimento silencioso está ganhando força. Startups pequenas, laboratórios independentes e até alguns nomes grandes estão explorando essas mesmas ideias de energia. Estão realizando experimentos que não se encaixam no modelo tradicional. Alguns estão tentando extrair energia do vácuo. Outros estão buscando fusão em temperatura ambiente ou repensando o modo como a energia circula no nível subatômico. É bagunçado, cheio de falhas, mas está acontecendo. Então, mesmo que o que a Koenigsegg esteja fazendo não seja literalmente energia de matéria escura, está claramente tocando numa curiosidade crescente. Um novo campo tentando ultrapassar os limites da ciência atual. E isso nos leva à próxima grande pergunta. Se esse tipo de energia for mesmo viável, como ela vai sair do laboratório e chegar até um carro em movimento? É aí que as coisas ficam realmente interessantes. O que vem a seguir para a tecnologia da energia de matéria escura? Atualmente, o mundo está dividido em dois grupos. De um lado, os crentes, pessoas que acreditam que Christian von Koenigsegg acabou de decifrar o código de um novo tipo de energia. Do outro, os céticos, e eles não estão calados. Cientistas estão lembrando a todos que grandes afirmações exigem grandes provas. Os laboratórios que vêm tentando desvendar a energia escura ou a energia de ponto zero há décadas ainda, não encontraram nada conclusivo, então não estão prontos para acreditar só porque uma fabricante de carros disse que sim. Para eles, tudo se resume a dados, e até que esses dados sejam apresentados, o aplauso está suspenso. Enquanto isso, o mundo da energia tradicional começa a ficar nervoso. Empresas de petróleo e fabricantes de veículos elétricos sempre estiveram em lados opostos na luta por energia limpa, mas agora ambos estão observando a mesma incógnita. Se o que a Koenigsegg está desenvolvendo realmente funcionar, pode abalar as duas indústrias. O petróleo perde sua dominância, e os carros elétricos de repente parecem ultrapassados. Há uma sensação de que não se trata apenas de mais
uma alternativa energética. Pode ser uma nova categoria inteira. E ninguém fora da Koenigsegg sabe o quão perto eles realmente estão. E então temos as agências governamentais, que também não estão dormindo no ponto. Rumores apontam que a União Europeia e o Departamento de Energia do Zetinho já entraram em contato para saber mais sobre a tecnologia. Alguns dizem que já houve visitas discretas, ligações por canais alternativos e pedidos de demonstração. Porque se alguém realmente descobriu como extrair energia do espaço ou de flutuações no vácuo, isso deixa de ser apenas uma história sobre carros. Passa a ser uma questão de interesse nacional. Segurança energética, energia limpa, até implicações de defesa entram em jogo. Ao mesmo tempo, os grandes nomes da tecnologia mundial estão se aproximando. Há informações de que pessoas próximas a Elon Musk e Jeff Bezos fizeram consultas privadas após o anúncio da Koenigsegg. Estamos falando de bilionários que investiram fortunas em foguetes, baterias e estações espaciais. Se alguém entende o valor de uma fonte de energia compacta e ilimitada, são eles. Eles não estão esperando publicações revisadas por pares. Estão tentando ser os primeiros da fila, caso tudo seja real. E agora, o dinheiro está vindo rápido. Empresas de capital de risco que antes focavam em inteligência artificial ou biotecnologia estão de repente voltando os olhos para startups de energia. Todos querem uma fatia do que quer que esse novo campo venha a se tornar. Algumas estão investindo em pequenos laboratórios com ideias parecidas, na esperança de que o raio caia 2 vezes no mesmo lugar. Outras estão, discretamente, tentando se aliar à própria Koenigsegg. A corrida começou e ninguém quer ficar para trás, e não para por aí. Lá fora, o público também está reagindo. Existe um tipo de entusiasmo cauteloso. Depois de anos de alertas sobre mudanças climáticas, aumento nos preços dos combustíveis e apagões, as pessoas estão sedentas por algo que pareça uma virada de jogo, algo ousado e futurista, mas que também traga esperança real. O anúncio de Christian tocou num ponto sensível. Soava impossível, mas também exatamente o tipo de coisa em que as pessoas querem acreditar neste momento. A Koenigsegg já confirmou que está montando uma nova instalação de pesquisa dedicada inteiramente a esse projeto. Estão chamando-o Lugar de Dark Energy Lab, Laboratório de Energia Escura. E não será voltado apenas para carros. Estão reunindo especialistas de diversas áreas: física, ciência dos materiais, software, propulsão. O que quer que estejam construindo é grande o suficiente para transformar toda a estrutura da empresa. Mas mesmo com todo esse alvoroço, ainda não há data de lançamento. Nenhum protótipo foi apresentado ao público. Nenhum test drive. Nenhuma coletiva de imprensa. Nenhum cronograma de produção. O próprio Christian já pediu paciência. Disse que isso não se trata mais apenas de supercarros. Trata-se do que poderá alimentar casas, aviões, talvez até missões a Marte. E esse tipo de escala leva tempo. E está claro que eles não têm pressa para mostrar algo inacabado. Obrigado por nos acompanhar até aqui. E você, acredita que a Koenigsegg vai alcançar a façanha da energia de matéria escura? Compartilhe sua opinião com a gente nos comentários. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. E clique no próximo vídeo na sua tela. Você vai curtir.